Seja bem-vindo ao mundo marcial. O karatê é estudado mundialmente por milhares de pessoas. É considerado por muitos como a melhor arte marcial disponível, pois é adequado para pessoas de todas as idades e níveis de habilidade e tipos de corpo. As técnicas promovem não apenas proezas de combate, mas também boa saúde e longevidade. Ao longo dos séculos acredita-se que os artistas marciais chineses visitaram a ilha de Okinawa e passaram seus conhecimentos, evoluindo com o tempo para uma arte única. Na ilha, membros das classes altas de Okinawa eram enviados regularmente à China para estudar várias disciplinas e a incorporação das artes marciais chinesas. Nas artes marciais de Okinawa ocorreu em parte por causa dessas trocas e das crescentes restrições legais ao uso de armas impostas na ilha. As formas tradicionais de karatê têm uma forte semelhança com as formas encontradas nas artes marciais chinesas e suas armas como bastão, tonfa, nunchaku dentre outras. Karatê começou como um sistema de luta comum conhecido como Te, entre a classe peixe dos Ryukyus. Depois que as relações comerciais foram estabelecidas com a dinastia Ming da China pelo rei Sato de Shuz em 1372, algumas formas de artes marciais chinesas foram introduzidas nas ilhas Ryukyu pelos visitantes da China, particularmente da província de Fujian. Um grande grupo de famílias chinesas mudou-se para Okinawa por volta de 1392 para fins de intercâmbio cultural, onde estabeleceram a comunidade de Komemura e compartilharam seus conhecimentos de uma ampla variedade de artes e ciências chinesas, incluindo as artes marciais chinesas. A centralização política de Okinawa pelo rei Shohashi em 1429 e a política de proibição de armas. A partir de 1609, Okinawa foi governada pelo samurai Satsuma do Japão e sob seu governo, armas e artes marciais em geral foram proibidas. Embora o uso de algumas armas ainda fosse proibido, sua proibição teve uma profunda influência na arte marcial de Okinawa, pois levou ao desenvolvimento secreto de muitas técnicas de mãos vazias. Todos aqueles que optaram por aprender artes marciais tiveram que fazê-lo em segredo ou arriscar-se a ser punidos pelas autoridades. Com resultado a muita pouca informação que foi escrita sobre as artes marciais em Okinawa antes do século XX e muito do que foi registrado infelizmente não sobreviveu, deixando os detalhes exatos do que era praticado e acreditado um mistério. Havia poucos estilos formais de Te, muitos praticantes tinham seus próprios métodos. Um exemplo sobrevivente é a escola Motobu-ryu transmitida da família Motobu por Seikichi Uehara. Os primeiros estilos de karatê são geralmente generalizados como Shuri-te, Nara-te e Tomari-te, nomeados em homenagem às 3 cidades de onde surgiram. Coletivamente, esses estilos de luta eram conhecidos como Okinawa-te, que significa mão, ou Tode, que significa mão chinesa. Duas formas de Tode surgiram no século XIX, o Shorin-ryu, que foi desenvolvido a partir dos estilos Shuri-te e Tomari-te, e o Shorei-ryu, que veio do estilo de luta praticado em Nara-te. Deve ser lembrado que as cidades estavam todas a poucos quilômetros umas das outras e Shorin-ryu e Shorei-ryu tinham muitas semelhanças. As principais diferenças eram da ênfase que eles foram desenvolvidos com base em diferentes requisitos físicos. Shorin-ryu era uma arte rápida e linear que ensinava a respiração natural, enquanto Shorei-ryu era mais enraizado e praticava a respiração sincronizada com cada movimento individual. Ambos os estilos também têm ligações com os estilos de Kung Fu dos templos Shaolin e Wutan. Em meados de 1800, Okinawa era um lugar turbulento como resultado do fim dos antigos costumes samurais no Japão, e o início da restauração Meiji. Eles se viram presos entre os interesses nacionais da China. Japão, o rei de Okinawa e seu governo foram dissolvidos e transformados em plebeus. Toda a cidade de Shuri viu o desemprego em massa, e os antepassados do karatê passaram de uma classe social superior a um estado de pobreza abjeta. Só Kombushi Matsumura, um oficial militar responsável pela segurança da família real antes da restauração Meiji, foi fundamental no desenvolvimento do Shuri-te. Junto com seu aluno Anko Itosu, era uma época perigosa para a nobreza da ilha, e para piorar não era permitido o porte de armas. Foi nessa época que se acredita que Matsumura e Itosu desenvolveram o estilo duro que se concentrava em deixar um oponente inconsciente com apenas um golpe. Até o início do século XX, os mestres de Okinawa treinavam em segredo, passando 3 anos ou mais em cada kata treinando intensivo no makiwara, placa de madeira com cordas envolvidas. Sparring como o conhecemos hoje não era praticado, embora os karatecas frequentemente desafiassem uns aos outros para lutar para testar suas habilidades. Então, por volta de 1905, Anko Itosu retirou a arte do segredo e conseguiu que as autoridades permitissem que ele iniciasse um programa de ensino de karatê nas escolas locais. Este foi um dos atos mais significativos da história do karatê e trouxe uma nova era de crescimento para a arte. Agora vamos aos principais estilos desenvolvidos em Okinawa: Goju-ryu, Ueshi-ryu e Shorin-ryu. Goju-ryu é um dos principais estilos tradicionais do karatê de Okinawa, apresentando uma combinação de técnicas duras e suaves. Incorpora movimentos circulares e lineares em seu método básico, combinando ataques fortes, como chutes e socos de mão fechada, com técnicas circulares de mão aberta mais suaves para atacar, bloquear e controlar o oponente, incluindo chaves, agarramentos, quedas e arremessos. O método de respiração também é praticado. O Ueshi-ryu, o estilo é renomeado Ueshi-ryu em homenagem ao fundador do estilo, é fortemente influenciado pelo Kung Fu da província de Fujian. Os estilos de treinamento Ueshi-ryu são focados no treinamento Sanshin. O Sanshin, que significa literalmente 3 batalhas ou 3 conflitos, é um kata de treino isométrico onde cada movimento é realizado em um estado de tensão completa, acompanhado de uma respiração profunda e poderosa. A prática não só leva ao fortalecimento do corpo, mas ao desenvolvimento do poder interior, e da coordenação da mente e do corpo.
Shorin-ryu é um dos principais estilos modernos de karatê de Okinawa e um dos estilos mais antigos. Os caracteres Shorin e Ryu, que significam pequena floresta respectivamente pronunciados Shorin japonês, também são usados nas palavras chinesas e japonesas para Shaolin Kung Fu. Shorin-ryu ajusta elementos dos estilos de luta tradicionais de Shurite. O karatê Shorin-ryu é a técnica veloz e rápida baseada na estratégia de evasão e ao mesmo tempo atacando pontos sensíveis do corpo com golpes fulminantes. Pessoas importantes e que disseminaram o karatê. Sakukawa Kanga, de 1782 a 1838, estudou pugilismo e luta de bastão, Bo, na China, sob a orientação de Kozoku, criador do Kuzankukata. Em 1806 ele começou a ensinar uma arte de luta na cidade de Shuri que ele chamou de Todd Sakukawa. Esta foi a primeira referência registrada conhecida à arte de Todd. Por volta da década de 1820, o aluno mais significativo de Sakukawa, Matsumura Sokon, de 1809 a 1899, ensinou uma síntese de Shurite e Tomarite. O estilo de Matsumura mais tarde se tornaria o estilo Shorin-ryu. Matsumura ensinou sua arte a Anko Itozo, de 1831 a 1915, entre outros. Itozo adaptou duas formas que aprendeu com Matsumura. Estes são Kuzanku e Shianan. Ele criou as formas Pinon-Weian, que são kata simplificados para alunos iniciantes. Em 1901, Itozo ajudou a introduzir o karatê nas escolas públicas de Okinawa. Esses formulários foram ensinados a crianças no nível do ensino fundamental. A influência de Itozo no karatê é ampla. As formas que ele criou são comuns em quase todos os estilos de karatê. Seus alunos se tornaram alguns dos mestres de karatê mais conhecidos, incluindo Jishin Funakoshi, Kenu Amabuni e Motobu Shoki. Itozo é por vezes referido como o avô do karatê moderno. Em 1881 Igaona Kanryo retornou da China após anos de instrução com Ryuko, e fundou o que se tornaria Nahat. Um de seus alunos foi o fundador do Goju-ryu, Shōjun Miyagi. Shōjun Miyagi ensinou karatecas tão conhecidos como Seko Iga, que também treinou com Igaona, Meitoku Yaji, Miyazato e Ishii Seikishi. Além dos três primeiros estilos de karatê, uma quarta influência de Okinawa é a de Kambun Ueshi, de 1877 a 1948. Aos 20 anos, ele foi para Fushou, na província de Fujian, na China, para escapar do recrutamento militar japonês. Enquanto lá, ele estudou com Shushiwa. Ele era uma figura importante do chinês Nampa Shorinken naquela época. Mais tarde, ele desenvolveu seu próprio estilo de karatê Ueshi-ryu baseado no kata Sanshin, Seisei Sanseiryu, que havia estudado na China. Jishin Funakoshi, pai do karatê moderno, fundador do karatê Shotokan, é geralmente acreditado por ter introduzido e popularizado o karatê nas principais ilhas do Japão. Além disso, muitos okinavanos estavam ensinando ativamente e, portanto, também são responsáveis pelo desenvolvimento do karatê nas principais ilhas. Funakoshi foi aluno de Anko Asato e Anko Itozo, que trabalhou para introduzir o karatê no sistema escolar da prefeitura de Okinawa em 1902. Durante esse período, professores proeminentes que também influenciaram a disseminação do karatê no Japão incluíram Kenu Amabuni, Shōjun Miyagi, Motobu Shoki, Kanken Toyama e Kambun Ueshi. Este foi um período turbulento na história da região. Inclui a anexação do grupo de ilhas de Okinawa pelo Japão em 1872, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, a anexação da Coreia e a ascensão do militarismo japonês, de 1905 a 1945. O Japão estava invadindo a China na época e Funakoshi sabia que a arte da mão chinesa não seria aceita, daí a mudança do nome da arte para Caminho da Mão Vazia. Funakoshi mudou os nomes de muitos katas e o nome da arte em si, fazendo isso para que o karatê fosse aceito pela organização budo-japonesa Dai Nippon Butokukai. Funakoshi também deu nomes japoneses a muitos dos katas. Estas foram principalmente mudanças políticas, em vez de mudanças no conteúdo dos formulários. Embora Funakoshi tenha introduzido algumas dessas mudanças, ele havia treinado em dois dos ramos populares do karatê de Okinawa da época, Shorin-ryu e Shorei-ryu. No Japão, ele foi influenciado pelo Kendo, incorporando algumas ideias sobre distanciamento e tempo de combate em seu estilo. Ele sempre se referia ao que ensinava como simplesmente karatê, mas em 1936 ele construiu um dojo em Tóquio e o estilo que deixou para trás é geralmente chamado de Shotokan após este dojo. A modernização e sistematização do karatê no Japão também incluiu a adoção do uniforme branco que consistia no kimono e faixas coloridas. Ambas as inovações foram originadas e popularizadas por Jigoro Kano, o fundador do judô e um dos homens que Funakoshi consultou em seus esforços para modernizar o karatê. O karatê tira o máximo proveito da vida física, mental e espiritual, fortalece a mente, o corpo, melhora a coordenação, acelera os reflexos, aumenta a resistência e a saúde geral. As várias técnicas de autodefesa que você aprenderá irão ajudá-lo a desenvolver força física e manter seu corpo em forma e flexível, envolvendo uma variedade de técnicas, incluindo bloqueios, golpes, evasões, arremessos e manipulações articulares. É um modo de vida, à medida que torna as pessoas muito fortes em vários aspectos. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.